os inimigos do cristianismo, falsos irmãos, pregavam uma falsa liberdade cristã. O cristianismo, olha para mim, irmãos, não olha no banco não, crente. O cristianismo crescia, mas havia os falsos irmãos que pregavam uma falsa liberdade. Tudo pode, tem nada a ver, mentira do capeta, tem tudo a ver. Santifique a sua vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Haviam falsos cristãos, porque tem no nosso meio pessoas que influenciam as outras no pecado e ainda esconde o pecado da outra. E quando vaza na igreja, a igreja é fofoqueira. Paulo viu que o cristianismo avançava e com ele as falsidades, tiras, grupos escuros e legalidades dentro do cristianismo. Paulo preocupado em pregar uma verdade clara, sem agradar o maior dizimista da igreja, que a igreja não é sua dizimista, a igreja é de Cristo. Eu fui pregar numa igreja, o pastor me chamou e disse assim: olha, aqui eu não quero que prega com você, porque aqui tem obreiro meu, tem duas mulheres, tem uns que fumam, estão no processo de libertação, mas sobe no altar. Eu disse para ele: como é que é? Não, eu queria que você pregasse sobre dinheiro. Eu falei: pastor, o senhor arruma um carro para mim que eu estou voltando para minha casa. Ele disse: mas por quê? Eu disse: eu vou te fazer uma pergunta, de quem é a igreja? Não, a igreja do Senhor. Eu falei: não, desde quando o Senhor determina o que eu vou pregar, não é Deus que está agindo aqui, a igreja é sua. E enquanto você mandar nela, o Espírito de Deus não vai operar. Ele disse: então pode ir embora para casa, que eu me preocupo muito com o financeiro. Eu chamei o carro e disse para ele sobre a sua vida. Eu ministro todo o peso da palavra que eu vou pregar. A igreja de Deus é fechada, ela está passando. Está bebendo, passa por mim. Porque quem está te dando, ouça isso, isso é forte. Não pode. Porque não gosta de ser corrigido, não respeita a lei, não sabe que a autoridade não vai ficar. Paulo entendeu que a verdade do Evangelho iria converter as pessoas aqui. Não é pular quebra-mão que converte, não, irmãos. A palavra de Deus é que lava e purifica, ela que instrui até sabedoria e prosseguir na vida cristã. Já estou terminando. Estou terminando, gente. Aí é muito curado. Outra preocupação que ele tinha aqui na cidade que Paulo chegava. Normalmente, primeiro, ele visitava a sinagoga. Pode provar. Que o povo hoje vai passar em cima de autoridade. Mas Paulo ia primeiro na sinagoga, porque ele sabia que lá estavam os tubarões, mandão, os do topo. Então ele tinha que prestar continência. Atos, capítulo 17, versículo 1. Aleluia! Ele é nosso pequeno. Nós estamos falando de missão, que é ser missionário, aperta o cinto, filho. 17:1 diz assim: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, está aí dentro da Bíblia, então era de prática dele, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou entre eles acerca das Escrituras. Eita Deus! Quando a gente chega numa igreja, a primeira pessoa que a gente procura é a autoridade daquela igreja. O senhor é o pastor aqui? Ô pastor, eu estou visitando, e quem pode apresente sua carta, como fez Neemias, dê-me cartas para passar pelas províncias, dê-me carta para falar com autoridades. Paulo visitava a sinagoga primeiro, e depois que ali dentro da sinagoga ele ouvia, ele também instruía
lá na Bíblia. E no meio daquele reboliço de salvação de almas missionárias, porque eu nos convertia. Esse era o propósito. E aqui, olha para mim. Paulo era especialista em ir aonde ninguém ia. Ele ia onde ninguém queria ir. Quem quer ir na boca, irmão, vai ser muito para traficante. Eu fico só olhando esses pregadores que só tem hotel 5 estrelas. Dormi 15 dias na rede no Paraná, até comida de gato colocava para mim no marido. Depois de 15 dias que Deus usou o pastor para nos abençoar. Na minha conta do meu marido, nós ganhamos mais de 50 almas naquele estado. E pessoas que entram no Facebook e nos perguntam que dia que vamos voltar. Mas o meu propósito é ganhar almas para o reino de Deus. Paulo tinha essa preocupação. E sabe o que eu acho mais interessante? Em uma das revoluções que acontecia, Paulo está quebrando em Roma. Pedro queria sair de Roma. Cadê na Bíblia? E quando Pedro está saindo, ele está de cara com Jesus. Aí ele nasce, e ele volta, porque o seu encontro com Jesus faz ele voltar ao lugar que ele precisava pregar. Os crentes estão acomodados, a salvação não é só para você. Querido, você que nos visita, a salvação é para você. A salvação é para a sua família, a sua casa. A salvação é para nós. Os últimos relatos de Paulo. Depois falar com os irmãos. Já estou terminando. Eu anotei algo muito interessante que eu falei, meu Deus, isso que eu tenho que falar. Irmãos, por volta de 67, do ano 67 depois de Cristo, Paulo ele foi decapitado pelo imperador Nero. Mas havia coisas que compôs o ministério missionário de Paulo. A primeira delas é que Paulo se apresentava de forma humilde em todas as suas ministrações. Eita humildade! Você sabia, missionário Wilson, que ele aprende com Pedro? Mas 14 anos depois ele volta a Jerusalém, porque ele viu que não tinha aprendido o suficiente. E ele queria mais de Pedro. Ele volta, esses 14 anos de Gálatas, ele volta a Pedro e diz: me ensine novamente, me discipula novamente, porque não estou eu preparado ainda da forma que o Senhor quer para levar mensagens antigas. Olhe para mim, sou bonita, não, mas Deus te dá graça. Outra coisa que Paulo tinha que compunha seu ministério era que quando ele apresentava o problema humano, ele apresentava também o pecado e as consequências dele. Está em Hebreus 9, 27. Paulo já pregava, apresentava para a pessoa a consequência daquilo e o que poderia vir após o pecado. Ai, irmãos, que saudade eu tenho. Como eu amo a mensagem da cruz. Eu não me aguento, irmãos, quando Deus está no ambiente. Eu grito, eu já saí carregada, eu já vim de carrinho de mão da igreja. Os irmãos não aguentam me carregar, eu vou embora. Eu voltei 12 horas depois, gritando na cozinha da minha casa. Eu faço comida, eu deixo Deus me visitar. Eu estou no quintal, dando ração, meu cachorro, dou cada grito, meu menino fala assim: o que foi, mãe? Eu estou dando glórias a Ele. Para a gente terminar esse texto, a santificação era uma das virtudes que Paulo tinha. A santificação e a autoridade. Atos, capítulo 6 e Atos 8 e 10. Porque a santificação, olhe para mim, ela traz autoridade. A santificação, por sua vez, faz você receber de Deus a autoridade. Santificar na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de se portar. Eu vi o pastor Simar Coelho dizendo que uma mulher
Ela não só é conhecida pelas suas vestes, olha para mim, mas pela sua maneira de se portar. Ele ministrando numa quadrangular, estava lá um dia. É muito lindo quando Deus age na vida de alguém. É muito lindo ver Deus na vida de um jovem que se preza, de uma jovem que se santifica, que se separa. Ela é diferente de todos da mocidade. Ele brilha ao sentar a conversar. Alimentará. Romanos 5, 20 diz que aonde aumentou o pecado, superabundará a graça. Romanos 10, 17 diz que a santificação vem pela palavra. Efésios 5, 26 e João 17, 17 também diz que a santificação vem pela palavra. Romanos 12 diz que nós devemos prestar ao Senhor culto racional. Agora, só para terminar, a palavra vivifica. Salmo 19, 25. Só para você dar glória, a palavra revela. 1 Samuel 9, 27. Só para você se converter, a palavra gera temor. Esdras 9, versículo 4. Só para você ficar sarado, a palavra sara. Salmo 107, versículo 20. Só para você crer, a palavra cria situações na nossa vida que nos leva à crença. Salmo 33, 6. E só para você vencer, a palavra vence. Salmo 18, 30. O Espírito Santo ordena. Atos 16, 6, 7. E a palavra de Deus acontece na sua vida. Fique de pé.